Bom, pessoal, vamos começando então, né, para a gente não se atrasar no tempo. Boa tarde a todas, a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Antes de começar, eu queria dar dois avisos bem rapidinhos. Primeiro é que esse webinar vai ter apresentações em português, também em espanhol, e a gente conta com tradução simultânea para quem precisar. Então, vocês podem selecionar o canal ou em português ou em espanhol. Aí no canto inferior tem um ícone de um globinho. E aí é só vocês clicarem aí e escolherem o canal que vocês prefiram para escutar a sessão. E também avisar vocês que a nossa sessão vai ser gravada e depois vai ficar disponível no YouTube da Fundação Avina. Bueno, ahora los avisos en español. Buenas tardes a todas y todos. Les cuento que el webinar contará con presentaciones en portugués y también en español. Y contamos con traducción simultánea para los que quieran. Entonces, pueden elegir el idioma si prefieren asistir la llamada en español o más bien en portugués. Hay un icono de un globito ahí abajo en Zoom, y entonces pueden seleccionar el idioma que les sea más cómodo. Y también quisiéramos avisarles que esta sesión está siendo grabada, y luego la grabación será disponible en la página en YouTube de Avina. Ok? Bueno, agora sim, feitos os anúncios, a gente pode começar. Eu sou a Camila Bartelega, eu faço parte da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, a AIDA, que é uma organização regional que trabalha para a proteção do ambiente na América Latina, né? E entre os diferentes temas que a gente trabalha na AIDA, a gente tem feito, tem participado ativamente, junto a várias outras organizações da sociedade civil, do segmento, as atividades, as discussões no âmbito do Fundo Verde do Clima, né, do GCF. A AIDA tem liderado um nó regional para a América Latina e Caribe do GCF Watch, que é uma rede formada por uma série de organizações do Sul Global, que visa justamente aumentar o engajamento, né, das organizações da sociedade civil junto ao Fundo Verde do Clima. A gente, né, trabalha dando inputs, recomendações para projetos que são submetidos ao fundo, fazendo monitoramento de programas, de projetos que são financiados pelo GCF, buscando principalmente fazer essas pontes, né, entre o Conselho do Fundo no nível internacional e o que se passa no âmbito local, nos países da nossa região. E nesse trabalho, né, que a gente tem feito de seguimento ao GCF, um dos grandes desafios que as organizações da sociedade civil identificam é justamente conseguir fazer com que o financiamento climático seja canalizado para projetos liderados localmente, né, que eles sejam conectados às diferentes realidades locais e busquem apoiar principalmente a adaptação das comunidades às mudanças do clima, né? E por conta disso, a gente ficou muito animada de ver essa proposta de projeto, né, que a Fundação Avina está prestes a submeter ao GCF, o projeto Marajó Resiliente, que partiu justamente de uma vasta experiência, né, que a Fundação Avina já tem na região amazônica de vários anos, e contou também com o envolvimento de diversos atores na sua construção. E a gente celebra também essa iniciativa hoje, né, promovida pela Fundação Avina, enquanto entidade acreditada junto ao Fundo Verde do Clima, de promover esse espaço, né, para compartilhar um pouco do que foi a experiência, do que tem sido, né, a experiência da Fundação Avina na construção desse projeto, e também buscar contribuições da sociedade civil, né, seja de organizações e pessoas aqui no Brasil ou em outros países da região, para que essa proposta possa ser afinada, enfim, fortalecida, né? Então, a gente espera realmente que esse espaço hoje possa contribuir, por um lado, para fortalecer ainda mais essa proposta de projeto que vai ser apresentada pela Fundação Avina ao GCF, mas que, por outro lado, também seja um espaço aqui que possa animar outras organizações da sociedade civil, né? Tanto no Brasil como em outros países da América Latina e Caribe, a se engajarem, né, junto ao Fundo Verde do Clima, seja dando contribuições, apoiando no monitoramento de projetos, ou mesmo, quem sabe, se inspirando um pouco, né, nessa experiência da Fundação Avina
e buscando, quem sabe, se tornar no futuro também entidades acreditadas para que possam apresentar seus próprios projetos. Então, a gente espera, né, com isso, que os fluxos de financiamento climático eles sejam cada vez mais direcionados a projetos que são construídos com ampla participação da sociedade civil e que sejam conectados, né, às diferentes realidades, aos diferentes desafios locais relacionados às mudanças do clima. Então, antes de passar a palavra para a equipe da Fundação Avina, que vai fazer para nós a apresentação do projeto, né, dos seus principais elementos, eu só queria comentar que, na sequência das apresentações, a gente vai ter um espaço grande de uns 45 minutos para que vocês possam fazer seus comentários, suas perguntas, suas contribuições. Então, estão aí disponíveis o chat, também a caixinha de Q&A aqui do Zoom, e vocês podem ir deixando ao longo das apresentações aí as suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, que ao final das apresentações a gente vai ter esse espaço, então, para comentar e para responder as perguntas. Então, agora sim, vamos ao que interessa, sem mais delongas. Gostaria de passar a palavra primeiramente para a Andrea Rodrigues, da Fundação Avina, que vai falar brevemente sobre o processo de acreditação da Fundação Avina junto ao Fundo Verde do Clima. Andrea, bem-vinda, a palavra é sua. Muchas gracias, Camila. Buenos días, colegas. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un placer para Fundación Avina poder poner, ¿no?, a disposición la presentación de este proyecto que nos motiva mucho. Han sido varios años de trabajo para lograr llegar a donde estamos, pero antes de darles la presentación del proyecto per se que los trae acá a todos y todas ustedes, queríamos contarles un poquito de nuestra historia de involucramiento con el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Entonces voy a muy brevemente contarles sobre Avina, las condiciones de acreditación, para que podamos posteriormente hablar de lo que va a ser el proyecto que nos trae a esta reunión. Entonces, lo primero que quería comentarles es de que Fundación Avina es una entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Somos una entidad acreditada de naturaleza regional, es decir, que podemos apoyar a la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Somos una entidad de acceso directo, ¿no? Y no sé cuán familiarizados están con los procesos de acreditación del Fondo Verde para el Clima, pero esto implica que tenemos una representatividad a nivel nacional, es decir, que varios países han dado en su momento cartas de apoyo para que Fundación Avina pueda servir los intereses de estos países y de los países de la región para ayudarles en los procesos de planificación climática, así como para ayudarles a diseñar soluciones de cambio climático que puedan ser financiadas por el Fondo Verde para el Clima. Entonces, Fundación Avina, dada esta presencia que tiene en la región, decide acreditarse ante el GCF en el año 2017, pasando por un proceso legal en el cual nuestra acreditación se vuelve efectiva a inicios del 2018, y somos acreditados para manejar proyectos de categoría micro, es decir, proyectos de hasta $10 millones por el valor total de cada proyecto-programa, proyectos de categoría C, es decir, proyectos que no tengan ningún tipo de impacto socioambiental, ¿no?, en la implementación de acciones, y también somos aptos para pedirle al Fondo Verde para el Clima donaciones, así como otorgar donaciones como el medio de implementación de las acciones que queremos fomentar. Entonces, en estos años ya estamos entrando al año 5º de nuestro trabajo con el Fondo Verde para el Clima. Fundación Avina ha apoyado a 4 gobiernos de la región, Argentina, Ecuador, Paraguay y el gobierno de Perú, particularmente en procesos de planificación o los que son conocidos como readiness programs, ¿no? Estos son procesos de fortalecimiento institucional que permiten justamente generar las condiciones necesarias para preparar y poder diseñar proyectos, ¿no? En el caso de Argentina, Ecuador y Paraguay, particularmente trabajamos en proyectos que permitan no solamente generar ideas de proyectos, sino también traer a gobiernos subnacionales
en los procesos justamente de implementación y cumplimiento de las NDCs para que pueda haber un proceso de apropiación local que permita diseñar ideas de proyecto, ¿no? Es decir, cómo podemos realmente generar un proceso de participación de diferentes actores a todo nivel, porque sabemos que la acción climática requiere la participación de diferentes sectores, de diferentes actores, pero también de diferentes representantes de gobierno, ¿no? En el caso de Perú, lo que hicimos es apoyar al gobierno peruano para fortalecer un proceso ya activo de planificación para la adaptación, también trayendo a la mesa a los gobiernos regionales, que son los gobiernos locales de Perú, para que ellos puedan alinearse justamente con las metas de adaptación establecidas en las NDCs y así poder pensar en estas ideas de proyecto que les permita tomar acción, sea con el apoyo del Fondo Verde para el Clima u otras instituciones financieras, ¿no? Entonces, por un lado, esto es parte del apoyo que también el Fondo Verde para el Clima otorga a los países para que puedan prepararse y generar este ecosistema, esta capacidad institucional que les permita establecer dónde hay una necesidad de financiamiento climático. Entonces, en lo que trabajábamos apoyando estas condiciones habilitantes, Fundación Avina ha empezado a trabajar con 2 proyectos de adaptación al cambio climático, un proyecto justamente para México, para la Ciudad de México, enfocado justamente en recolectar, cosechar agua de lluvia para la Ciudad de México, que está siendo trabajado con SEDEMA, que es el Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que está en pleno proceso de elaboración, así como el proceso o el proyecto que nos trae hoy en día, ¿no? Enfocado justamente en fortalecer las capacidades de adaptación de comunidades que viven en el Marajó, ¿no? Para que puedan ser más resilientes a los impactos climáticos identificados. Ahora, estos procesos efectivamente nos han tomado bastante tiempo porque parte de la experiencia de participación en una institución como el Fondo Verde para el Clima es contar no solamente con las capacidades en papel para poder manejar recursos financieros y poder manejar y diseñar proyectos de cambio climático, sino también para tener todos los fundamentos técnicos necesarios que permitan avalar que las propuestas que estamos creando son propuestas de adaptación, que están basadas en ciencias, ¿no? Que tengan información histórica, presente, futura, pero que también puedan cumplir con todos los requisitos de sostenibilidad, de cumplimiento con derechos humanos, de promover género, que realmente que son capacidades institucionales que una entidad acreditada tiene que cumplir, ¿no? Y que muchas veces se traducen en contar con estudios financieros, ¿no? Que nos permitan garantizar que estas propuestas van a ser sostenibles en el tiempo y que realmente van a traer las soluciones que se prometen en papel. Y bueno, entonces es a raíz de eso que hemos trabajado a lo largo de estos años en diseñar estas propuestas. El día de hoy tenemos el agrado de poder contarles un poquito sobre este proceso y también recibir su retroalimentación, ya que para Fundación Avina el contar con este proceso de retroalimentación es muy importante antes de nuestra presentación oficial de la propuesta ante el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Finalmente, solo comentarles que Fundación Avina está ya en una fase de reacreditación. El próximo año se vence el proceso de acreditación de la institución. Hemos ya aplicado nuestra reacreditación y esperamos poder, por un lado, reacreditarnos bajo las mismas condiciones que había explicado, ¿no? De tamaño de proyecto, de categoría de proyecto, para poder continuar esta apuesta que hemos comenzado de movilizar recursos para buscar soluciones alineadas con la política climática de los países, pero que también promuevan soluciones fomentadas e impulsadas por las comunidades locales y que vayan a responder realmente a estas prioridades y necesidades que sean planteadas. Entonces, con eso les doy un primer panorama de quiénes somos y ahora le devuelvo la palabra a Camila para continuar con la presentación del proyecto. Gracias. Obrigada, Andréia, por contar um pouquinho esse processo, né, super complexo da acreditação da organização junto ao fundo. Esse é um tema que gera muita curiosidade, né, muitas dúvidas,
A gente pode até pensar mais para frente em fazer uma sessão para abordar só essa questão da acreditação, né? Bom, dando sequência às apresentações, então, vou passar a palavra agora para a Juliana Strobel, que vai, então, apresentar para a gente os principais elementos e os componentes do projeto Marajó Resiliente. Juliana, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Camila. Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui agora. Eu sou a Juliana Strobel, gerente de programas da área de biomas e ação climática da Vina, então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse projeto específico, né, que nós vamos apresentar agora. E acho que a primeira pergunta que surge é por que um projeto de adaptação climática no Marajó, né? Tendo em vista essa acreditação que a Vina recebeu e que a Andrea comentou um pouco. Quando a gente fala de Fundo Verde do Clima, o nexo climático é sempre o principal vetor de influência nas decisões que o fundo vai tomar de apoio, né? A gente precisa ter esse nexo climático muito claro para que ele não seja confundido com uma questão de desenvolvimento que o país deveria resolver, independente da questão climática, né? E aí, quando a gente fala do Marajó, o Marajó, a ilha do Marajó está situado, né, no estuário do Delta Amazônico, e como todo estuário, ele é muito impactado pela questão climática, né, pelo aumento do nível do mar, as marés lançantes são mais fortes nessas regiões. Então, esse é um primeiro critério de decisão, né, que nos levou a trabalhar aí. Outra questão é que o Marajó realmente é uma das regiões de menor IDH do Brasil, né? Então, quando a gente fala de adaptação climática, a questão social também é muito importante, né? De como as pessoas se adaptam a essas mudanças que estão acontecendo. E isso também tem um vínculo muito forte com a forma de trabalhar da Vina, né? Que a gente entende e trabalha também com questões de mitigação, mas a gente tem um olhar especial para a questão de adaptação, já que para nós também a questão social é muito relevante e é onde a gente tem uma afinidade maior de trabalho em geral nas ações da Vina, né? E aí, por outro lado, a gente sabe, já existem estudos comprovando que existem práticas locais já presentes em algumas regiões do Marajó, relacionadas a sistemas agroflorestais diversos, né? Muitas vezes são os quintais, às vezes maiores, entre essas comunidades marajoaras, mas que ainda não estão amplamente utilizadas, e essa é a própria solução climática possível para essa região. E isso também é importante para o Fundo Verde do Clima, porque a ideia aqui não é inventar nada do zero, é realmente escalar uma solução climática que já é aplicada pelas populações locais, né? Então, esses 3 municípios, né, onde a gente está querendo trabalhar, Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, eles estão realmente numa das regiões mais baixas ali do Marajó e, por isso, também muito influenciadas pelas questões climáticas, especialmente de subida do nível do mar, mas tem outras questões também. E aqui a gente espera, com esse projeto, ter como beneficiários diretos aí toda a população desses 3 municípios, mas com um olhar especial para os agricultores familiares de baixa renda, tá? Então, quilombolas, assentados do INCRA, ribeirinhos, é um foco bem voltado para as populações que, de outra forma, teriam maior dificuldade de se adaptar, né? Então, que realmente precisam desse apoio do Fundo Verde do Clima. E aqui eu trago um pouquinho dos resultados que a gente já tem do estudo climático para a região, a Virgínia depois vai falar um pouquinho mais, mas só essas imagens são muito claras, né? Ela é um estudo da H2O Company, que foi a empresa consultora que nos ajudou a fazer o estudo climático, e que já nos trazem dados do histórico de precipitação, temperatura e elevação do nível do mar, e uma comparação com 2 cenários do IPCC, um pouco mais moderado, né, que é o RCT 4.5, e o outro mais
pessimista, vamos dizer, né, um aumento das emissões, que é o RCP 8.5. Mas, enfim, as imagens já dizem por si só, né, que mesmo no cenário um pouco mais otimista, a previsão de impacto em termos de redução de chuvas, de aumento de temperatura e de elevação do nível do mar, especialmente com as marés lançantes, ele é muito claro, né? E quando a gente fala de agricultura familiar, obviamente esses são 3 fatores que influenciam diretamente o meio de vida dessas populações. E aí, por que os SAFs são a solução de adaptação climática que a gente está propondo? Bom, primeiro que já é esta prática local, né, que as comunidades locais, em geral, em algumas regiões do Marajó, utilizam mais, e que pode ser escalado nesses 3 municípios, mas esse estudo, que foi realizado em 2016, ele traz uma comprovação dos 3 tipos mais comuns de sistemas agroflorestais que são praticados no Marajó, e já traz essa relação da sua função, né, em termos de combater os impactos climáticos e o benefício que traz para as populações locais, né? Então, nesses 3 tipos de sistema, um de dossel, com árvores mais altas, outra base de sombra, que é também muito baseado na questão do açaí, e também uma agrofloresta um pouco mais simplificada, mas que é importante nas áreas de várzea. Então, os 3 modelos, eles têm a sua função importante em termos de regular os efeitos, né, e mitigar os efeitos dos eventos extremos, como ventos, tempestades, gerenciar a umidade do solo, né, as ondas de calor que acontecem na seca extrema, e mesmo no caso das lançantes, de filtrar, reter e armazenar água doce, né? Então, esses sistemas aqui, eles já possuem os atributos ecológicos naturais dessa região, né, do delta amazônico, e, por outro lado, trazem as funções ecossistemas que vão ajudar os agricultores familiares a aumentar a sua capacidade de adaptação, né, com relação a essa previsão de aumento ainda maior dos impactos climáticos na região, né? E aí, então, a partir disso, dessa hipótese de que a população do Marajó já conhece e pratica agrofloresta, foi que a gente construiu a teoria de mudança, né, do projeto, não vou entrar aqui no detalhe, mas, assim, a partir disso é que a gente construiu o tipo de solução que a gente está propondo e que vai ser apresentado ao Fundo Verde do Clima, né? Eu queria destacar aqui, principalmente, as barreiras que a gente encontrou nessas análises, que nos ajudam também a explicar como a gente vai atuar no projeto. Então, as 2 primeiras barreiras que eu destaco aqui são barreiras mais de capacidade técnica, né, e assistência técnica para a implementação dos sistemas agroflorestais em maior escala na região, e, por outro lado, não existe um monitoramento que mostre claramente para a população local e para os tomadores de decisão de que esses SAFs, de fato, contribuem, né, para a questão climática e, daí, como co-benefício para a questão econômica. Então, essas 2 primeiras barreiras, a gente está atuando dentro do eixo de resultado, em que a gente busca implementar os sistemas agroflorestais diversificados como forma de resolver essas barreiras. Outras 3 barreiras que a gente encontrou, primeiro, a falta de informação climática sobre a região, né? Pouco se conhece. A gente mesmo, para fazer esse estudo, precisamos, né, junto com a H2O Company, criar muita informação nova a partir de dados, né, que existiam climáticos, de precipitação, de temperatura, porque não havia informação suficiente disponível para que um tomador de decisão possa compreender como isso vai afetar o seu município, né?
E aí, claro, com consequências políticas públicas locais acabam sendo insuficientes para lidar com essa questão. E, por outro lado, a gente observou também que, ainda que existam políticas públicas relacionadas a clima, né, em nível federal e estadual, ainda essas políticas não aterrissam no contexto local desses 3 municípios. Então, nessas 3 barreiras, a ideia é realmente trabalhar com governança climática local, principalmente junto dos tomadores de decisão, gestores públicos e, quem sabe, outros tomadores que possam também fazer parte desse grupo, mas principalmente os gestores públicos em nível municipal, né? E, por fim, o terceiro eixo tem muito a ver com as barreiras que a gente encontra para que essa produção agroflorestal encontre mercado e sustentabilidade de longo prazo, né? Então, a gente visitou algumas cooperativas e associações na região, tem, sim, algumas cooperativas funcionando, promissoras, mas ainda que precisam de fortalecimento para que, de fato possam trabalhar e apoiar esse processo de fazer os produtos agroflorestais entrarem no mercado de uma forma assim, com menos intermediários e com mais possibilidades de ganhos para as comunidades, né? Ao mesmo tempo, a gente observa que a população local tem pouca capacidade de gestão financeira, né, da sua produção, então é preciso trabalhar sobre isso. Também com relação à agregação de valor ao produto final, ao produto agroflorestal, então é preciso trabalhar para encontrar novas formas de agregar valor a esses produtos e, ao mesmo tempo, a questão do crédito também é historicamente bem difícil na região, por diversos motivos. Um deles, né, que dá para citar aqui, é realmente que não existe ali na região documentos de posse da terra que possam servir como garantia para um banco fornecer, né, esse crédito, e a própria distância logística, né, que dificulta a compreensão do processo creditício também é muito baixa, então acaba sendo muito limitado. E aí, por fim, claro, os bancos eles têm um certo nível máximo de risco que eles podem assumir. E dadas as condições que existem hoje no Marajó, é muito difícil para eles fazerem um processo de facilitação de crédito que realmente alcance uma maior escala, né? Então, no terceiro resultado, a gente quer trabalhar essas questões de mercado de crédito. Então, o que o projeto se trata, né? Falando aqui dos 3 componentes, em cada um deles tem algumas soluções que a gente propõe para trabalhar com essas barreiras. Então, o primeiro componente tem a ver principalmente com a implementação desses 800 hectares de SAF diversificado nos 3 municípios, e aqui é importante frisar que, para que um SAF tenha essa capacidade e funcionalidade climática de combater as questões climáticas, quanto mais diversificado, mais apto ele está a lidar com essas questões. Então, a questão da diversificação é muito importante. E aí, para ajudar na implementação desses 800 hectares, a ideia é formar a população local, principalmente reconhecendo o saber local que já existe sobre a questão dos sistemas agroflorestais, que podem até não ter esse nome, pode ser chamado de quintal ou de outras formas, mas que já existem pessoas lá que trabalham muito bem com essa questão e que vão apoiar o projeto também, sendo uma referência em capacitação para a par na região, né? E também queremos monitorar o impacto em termos de indicadores climáticos e ambientais mesmo, além dos indicadores econômicos, né, socioeconômicos, mas para comprovar a eficácia aí dos SAFs como solução de adaptação climática. No eixo de governança climática local,
a ideia é realmente passar por um processo de informação sobre essa questão climática nos 3 municípios, junto aos tomadores de decisão, então, para que conheçam, né, por que cada vez mais está sendo necessário construir um muro mais forte na orla de Salva-Terra para dar conta da força das marés lançantes ali, que cada vez comem mais a beira ali do rio. Também a ideia é prestar uma assessoria para o poder público local, para que possa ser reavaliada quais as políticas públicas locais podem ter uma melhor apropriação desse contexto climático, inclusive com esse olhar do fomento aos sistemas agroflorestais como estratégia de adaptação climática, né? Então, como é que a política pública local apoia todo esse processo para que, de fato, a solução seja de todos, né, da região. E, por fim, também a ideia é buscar formas de aterrissar as políticas públicas climáticas de nível estadual e federal em nível municipal. Então, apoiar um pouquinho esse processo para que a coisa esteja melhor ligada entre esses 3 níveis, né? Por fim, no componente de acesso ao mercado a crédito, importante trabalhar com fortalecimento institucional de associações produtivas comunitárias e cooperativas, né, para que elas, de fato, no pós-projeto, consigam dar a sustentabilidade de longo prazo nesse processo de apoio aos agricultores familiares que vão estar fortalecendo essa produção agroflorestal. Trabalhar também com a educação financeira dos beneficiários, né? Inclusive para a gestão dos SAFs, trabalhar informações e apoio, né? Para agregação de valor ao produto final e acesso a crédito, e, por fim, implementar um fundo comunitário que sirva como colateral para facilitar o acesso à Pronaf. Essa é uma experiência que o Banco da Amazônia já vem fazendo em algumas situações e tem se mostrado suficiente, ou seja, para lidar com algumas barreiras, como, por exemplo, a falta de documentação de posse da terra, né? Então, no momento que um fundo comunitário garante, de alguma forma, que o investimento daquele, que é o empréstimo do banco, vai poder ser cumprido depois, né? Então, isso dá maior tranquilidade e segurança para os bancos atuarem aí com essas populações. E aí, por fim, só contar um pouco para vocês, um pouco do histórico do processo de engajamento de partes interessadas aqui desse projeto. É um processo muito longo. A Vina tem aprendido muito ao longo disso, né? Trabalhar com o Fundo Verde do Clima requer um olhar e um vigor muito especial na hora de fazer propostas. Então, no fim de 2018, a gente teve as primeiras conversas, né, com a autoridade nacional designada, principalmente, né, que está sediada no Ministério da Economia, Secretaria de Assuntos Internacionais, porque é fundamental o apoio e o interesse, né, da autoridade nacional designada para que a gente possa aprovar o projeto ou enviar o projeto para o Fundo Verde do Clima para que seja considerado, né? Lembrando que, ainda que a Vina seja a entidade acreditada, o projeto, né, a proposta é do Brasil, né? Então, é o Brasil quem dá a carta de não objeção para que a proposta seja, de fato, considerada pelo Fundo Verde do Clima. Então, nesse período inicial, com o apoio do Instituto PEABIRU, a gente teve conversas com muitas instituições locais, estão aí listadas algumas. Estivemos já nas 17, na verdade, são 16 comunidades quilombolas de Salva-Terra e Cachoeira do Arari. Então, já fomos lá falar sobre o projeto, verificar sobre o interesse, considerando que os quilombolas, em especial, esse não é um projeto focado somente em quilombolas, mas, como eles são considerados pela OIT, população tradicional que precisa
de alguma forma, ser consultada sobre projetos, então a gente, sim, teve um cuidado especial com relação a essa questão, né? Então, lá em 2018, 2019, a gente já começou essas conversas e já estivemos aí em todas as comunidades quilombolas da região. Aí, começamos a negociação com o Fundo Verde do Clima, né? Em que o fundo nos sugere um aprofundamento dos estudos locais através desse Project Preparation Facility, né? Essa funcionalidade que eles têm de apoio à preparação de projetos. E foi nesse momento que começou a pandemia, e tudo ficou suspenso por um tempo, né? Em stand-by, a gente ia mandando informações, mas, assim, foi realmente... ficou muito mais devagar a comunicação com eles, por conta da pandemia, eles também tiveram alguns problemas, então a gente foi, de fato, assinar o contrato e começar a atuar com a contratação desses estudos ali no fim de 2021, do ano passado, né? E foi quando, então, desde setembro, outubro de 2021 até agora, nós estamos trabalhando aí nos estudos, que a Virgínia vai comentar um pouquinho mais, os estudos que foram realizados, e a gente aprofundou também as conversas com as partes interessadas. Então, assim, a gente também aproveitamos aí para conversar com mais profundidade nos municípios, nos 3 municípios, especialmente com a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, né, desses municípios. Também estivemos com as cooperativas locais, mais assim, que nos foi indicada para visitar inicialmente. Aprofundamos a conversa com as comunidades quilombolas e com a Malungo, que é a organização do Estado do Pará, que está enfocada na questão quilombola também. Então, revisitamos essas comunidades para, inclusive, informar sobre como transcorreu o projeto até então, né, desde que estivemos na última vez, enfim. Conversamos com mais de 40 entidades públicas, privadas, comunitárias, e estivemos aí, ao menos desde março, aí, em 50 dias no campo, no Marajó, para, de fato, conseguir construir essa proposta. Agora, em outubro, a gente está em pleno processo, vamos dizer assim, de consulta significativa nas comunidades quilombolas, em Salvaterra e Cachoeira do Arari. Em Soure, em princípio, não existe uma comunidade quilombola reconhecida, então o enfoque está em Salvaterra e Cachoeira do Arari. E, assim, para o Fundo Verde do Clima, existe o consentimento livre prévio informado, que normalmente é para questões mais de projetos de infraestrutura, que tem um impacto negativo, vamos dizer assim, pode ter um impacto negativo sobre as comunidades, e tem também a questão da consulta significativa, que aí se encaixa mais para o perfil dessa proposta que a gente está querendo apresentar agora em novembro, né? Então, a ideia é realmente, em novembro, finalizar esse processo, pelo menos até aqui. Bom, isso é o que eu tinha para dizer. Eu não sei se a Virgínia continua aí e poderia continuar. Não sei, Camila, se você quer fazer a transição também. Tá, joia. Obrigada, Juliana, pela apresentação, pela ótima síntese, né? Eu acho que não é fácil apresentar, assim, em poucos minutos, os principais elementos de uma proposta que é tão detalhada como são essas propostas de projetos apresentados ao GCF, né? Super interessantes esses elementos do nexo climático da proposta que você trouxe e como isso se relaciona com a solução que a Vina está propondo, né? Antes de passar para a Virgínia, só queria lembrar, pessoal, a todos e todas, que vocês podem ir deixando seus comentários, suas perguntas, ou no chat do Zoom, ou na caixinha de perguntas e respostas, tá? Então, na sequência, a gente ainda tem mais uma apresentação, e aí a gente já passa para os comentários, enfim, para as perguntas que vocês forem colocando aí nesses canais.
Então, para finalizar as apresentações, eu vou convidar agora a Virginia Scardamalha, espero que eu tenha pronunciado bem seu nome, Virginia, que vai falar um pouquinho dos estudos técnicos que foram feitos para fundamentar a elaboração dessa proposta de projeto. Então, Virginia, por favor, a palavra é sua. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos. Bueno, muy brevemente quería contarles sobre estos estudios que hicimos con los fondos del Project Preparation Facility, o mejor conocido como PPF. Fueron una serie de consultorías que se contrataron. En primer lugar, el estudio de factibilidad climática, que básicamente lo que le aportó al desarrollo de la propuesta fue entender la vulnerabilidad climática de los 3 municipios en los que se va a trabajar, que comentó Juliana, que esto incluyó un estudio climatológico local en los municipios, histórico, para entender además la línea base y asimismo también poder tener las proyecciones en base a los escenarios del IPCC en términos de todos estos elementos que comentaba Juliana en un principio de temperatura, precipitaciones, aumento del nivel del mar. Todo esto lo que nos ayudó fue a establecer la racionalidad climática de nuestra propuesta. En segundo lugar, también este estudio de factibilidad climática nos ayudó a entender los impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos y la vida de las personas en el Marajó, la vida de las personas y en especial de los beneficiarios de la propuesta. Y también entender, por otra parte, a través de todo un estudio de los sistemas agroforestales diversificados, entender cuáles son los beneficios y las funciones de esos sistemas que también pudieran sustentar esta solución, ¿no? La solución al problema. En segundo lugar, se hizo un estudio de género para entender el contexto social y los roles que hombres y mujeres ocupan en la sociedad en Marajó, analizar asimismo las oportunidades que hay para el acceso paritario entre hombres y mujeres, y tratar de fomentar a través de este assessment que se hizo, tratar de fomentar una mayor participación de mujeres en el proyecto a través de un plan de acción de género, que también realizó la consultora de género que se contrató, donde se pensaron acciones o indicadores específicos en cada uno de esos 3 componentes que Juliana explicó y en cada actividad del proyecto. Luego también se hizo un estudio socioeconómico donde se pudo entender las condiciones económicas del público meta, del público beneficiario. Se realizó un análisis económico y de costo-beneficio de los sistemas agroforestales diversificados, obviamente para ver si eran costos efectivos a través de su implementación, y entender también cuáles son los mercados para los productos agroforestales en Marajó y ver cuáles eran quizás nuevas oportunidades de mercado para esos productos. Luego se realizó también un estudio financiero para lo que ayudó a entender para la propuesta el contexto de oferta y demanda del financiamiento para el sector agrícola y agroforestal, tanto en Brasil en general, pero sobre todo a nivel local en Marajó. Y eso lo que ayudó fue, entendiendo el contexto, poder analizar las barreras de acceso a ese financiamiento y poder realizar una propuesta para mejorar ese acceso a financiamiento a través de este fondo comunitario que se mencionó. Y por último, y no me voy a adentrar mucho porque Juliana ya lo mencionó, la consulta significativa en las comunidades quilombolas reconocidas en Salvaterra y Cayoeira de Daralí, que como decía Juliana, es un proceso que no está cerrado, sino que continúa. Y bueno, también lo que mencionó Juliana, de que desde 2018 hay relación con organizaciones como Malungu y también con las comunidades, y se viene ya desde 2018 conversando con ellos y tomando sus propuestas para el diseño del proyecto. Eso es todo, les agradezco mucho. Obrigada, Virginia, pela apresentação. Bem interessante, né? Conhecer um pouquinho de todo esse esforço de pesquisa, essa fundamentação técnica que está
por trás do desenho da proposta, dar um pouco da dimensão, né, de todo o trabalho envolvido no processo de elaboração da proposta que vocês tiveram. Bom, pessoal, a gente passa agora, então, para um momento de perguntas, respostas, comentários, enfim, dúvidas que vocês tenham. Algumas pessoas perguntaram já no chat se as apresentações vão estar disponíveis depois, então já me adianto a comentar com vocês que sim, que as apresentações vão estar disponíveis no site da Fundação Avina, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas vão estar todas disponíveis. Então, para quem perguntou. A gente já tem algumas perguntas aqui. Acredito que a primeira possa ser para você, Juliana. É o seguinte, a Mônica comenta que é uma ótima oportunidade, que ela fica muito feliz com esse investimento no Marajó, e ela pergunta se existe a possibilidade de incluir na agenda alguma iniciativa que envolva pescadores artesanais que dependam dos manguezais. Ela comenta que fizeram uma pesquisa de percepção de clima com esse público-alvo e que seria interessante também trabalhar com esse público na região do Marajó. Oi, Mônica, né? Monique, obrigada pela pergunta, Monique. Sim, na verdade, boa parte da população local trabalha com ambas as coisas, né? Tanto com a terra como são pescadores também. E assim, a gente, na nossa primeira visão do projeto, a gente tentou também incluir a questão dos pescadores com uma atividade mais enfocada neles, mas o retorno que a gente teve do Fundo Verde do Clima é que estava muito difícil explicar a racionalidade climática por trás de como estavam se comportando a questão pesqueira, e vincular isso, de fato, com o clima e não com uma sobreexploração do lugar. Então, a forma como a gente está trabalhando nesse projeto, principalmente nas regiões assim, mais de várzea, né, que é onde estão os mangues, que são os berçários, né, dos peixes ali da região, é que esses sistemas agroflorestais que estejam mais em regiões de várzea, que eles incorporem também a recuperação de mangues e também com algumas espécies que são muito benéficas para os berçários dos peixes, como, por exemplo, tem uma espécie chamada aninga, que é muito benéfica. Então, assim, a forma como a gente conseguiu encontrar de trazer a questão da pesca para dentro do projeto foi realmente na recuperação dessa área de várzea e de costa, né, que pode beneficiar, sim, aos pescadores da região. Obrigada. Obrigada, Juliana. Vou passar para a próxima pergunta. Andréia, se você puder responder. De quais foram os principais desafios que a Avina encontrou ao longo desse processo de elaboração dessa proposta? Gracias, Camila, y gracias, colegas, por las preguntas. Creo que son varios los desafíos que hemos encontrado a lo largo del proceso, como bien mencionaba Juliana, pero tal vez me enfocaría en dos principales. Uno tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos técnicos que pide una institución como el Fondo Verde para el Clima. La verdad, para instituciones de pequeña escala, como es la Fundación Avina, las implicaciones técnicas como financieras son realmente altas para poder diseñar este proyecto y garantizar, ¿no?, el aval técnico y el apoyo financiero de un proyecto que al final de cuentas para una institución como el GCF es un proyecto micro, pequeño, ¿no? Entonces realmente los requisitos son pues bastante peculiares y requieren muchísimo trabajo, inclusive que tengamos que optar por contratar experiencia técnica con la que no contamos, ¿no? Entonces, por un lado tienes el desafío de contar con toda esta experiencia técnica y no solamente tener conocimiento de la solución y tener una buena intención de poder apoyar, sino información técnica desde financiera, económica, de género, de procesos, ¿no?, de diferentes aspectos para nuevamente lograr el visto bueno por el lado del Fondo Verde para el Clima.
Y por otro, yo diría que uno de los desafíos principales, y creo que es una razón por la cual Fundación Avina está trabajando en Marajó, es la ubicación de Marajó. Pues Marajó es un lugar muy remoto, tuve la suerte de ir a conocer el lugar precioso, pero realmente de difícil acceso, ¿no? Y no solamente por la distancia y su ubicación geográfica, sino también por las afectaciones que tiene cuando hay, por ejemplo, época de lluvia y la poca infraestructura que cuenta justamente el archipiélago, lo cual dificulta planificar muchas veces actividades, viajes, procesos. Entonces, realmente el proceso de articular, ¿no? En el día al día, en generar información, en levantar información de base, no ha sido fácil ni para nosotros, ni siquiera para el equipo, los equipos consultores que nos han apoyado, ¿no? Entonces, transmitir esta información a una institución como el GCF puede ser muy difícil porque tal vez asumen que es solamente tomar un barco y llegas y tienes todo, ¿no? accesible. Entonces, creo que lograr transmitir la información de las dificultades que muchas veces lugares como el Marajó tienen en una propuesta que tiene un límite de palabras y donde si eres un actor de afuera no tienes la información necesaria para conocer, pero que también te permita entender de por qué hay una necesidad de que el financiamiento climático fluya, ¿no? a estos sectores, a estas regiones que son las que menos acceso tienen a soluciones, inclusive mucho más genéricas, ¿no? Servicios, o sea, servicios financieros, servicios de desarrollo, de salud. O sea, realmente hay una oportunidad muy interesante, pero que claramente viene a raíz de entender el desafío que trae la ubicación de este lugar tan precioso. Obrigada, Andréia. Tem uma pergunta, um comentário e uma pergunta aqui do Fernando, acho que Juliana poderá responder. Primeiro, ele parabeniza a Avina, aos parceiros, menciona que é uma excelente iniciativa, e ele comenta que o apoio à gestão das cooperativas e associações comunitárias são fundamentais para o fortalecimento dos negócios comunitários e, consequentemente, promover o acesso ao crédito, mercados e a comercialização. E ele pergunta como que vocês estão prevendo isso no componente 3 do projeto. Fernando, obrigada pela pergunta. De fato, o que a gente encontra no Marajó hoje é ainda um ambiente de associativismo incipiente, né? Então, a gente tem aqui 5 anos de projeto em que a ideia é fomentar e fortalecer esses processos de associativismo e, principalmente, fortalecer as instituições, as capacidades das instituições que trabalham já com isso, ou que queiram trabalhar, né, se novas organizações surgirem, e ajudá-las, capacitá-las, né, a fazer processos formativos que as ajudem a ter uma maior capacidade, de fato, de apoiar os agricultores familiares no escoamento de seus produtos, né? E aí, aliado a isso, essa ideia do fundo comunitário, a ideia é que, uma vez que a gente consiga fortalecer as organizações comunitárias, que uma delas consiga, de fato, no pós-projeto, assumir essa função de gestão desse fundo que estaria localizado dentro de uma instituição financeira como um colateral, como uma espécie de fundo garantidor, para que, de fato, no longo prazo e em relação direta com essas cooperativas e associações que vão estar fortalecidas, que esse processo continue se dando e que seja facilitado ainda mais a questão do acesso a crédito, né? E isso tudo junto com a questão da capacitação, da formação de capacidades dos beneficiários na compreensão de como funciona o sistema de crédito e de como as pessoas devem se preparar e se planejar para conseguir gerir adequadamente os recursos, né, que vierem aí de um crédito oficial, por exemplo, de um Pronaf, né? Mas, basicamente, eu acho que seria isso assim, que a gente poderia responder por agora.
Obrigada, Juliana. A próxima pergunta vem do Manuel. E aí ele comenta o seguinte: considerando que a área de Soure, onde grande parte das populações tradicionais está na reserva extrativista marinha, qual foi, se é que houve, a estratégia para incluí-los no projeto, considerando as suas áreas de mangue e sua atividade principal pesqueira? Tá, eu pego essa também, Manuel, que bom te ver aqui. Não, realmente ali a atividade principal é pesqueira, mas sim existem experiências, inclusive de agrofloresta na região que a gente visitou. Existe, principalmente na região sul de Soure, que é mais próximo ali à região urbana de Soure, no limite com Salvaterra, regiões um pouco mais altas também, onde é viável, sim, a implementação do projeto. E, além disso, tem essa questão que, dependendo do modelo de sistema agroflorestal, aquele cluster-based agroforestry, né, system, que é um pouquinho mais simplificado o sistema, mas que ele inclui também espécies que têm uma função ecológica importante para essas regiões mais de várzea, né? Então, por fim, a forma como a gente conseguiu incluir Soure, mesmo sem ter um enfoque em pesca, está realmente da mesma forma vinculado à questão dos sistemas agroflorestais, né? O estudo climático que a H2O Company preparou, que depois a gente pode compartilhar com vocês, ele também, inclusive, prevê, dá uma ideia de quanto de área existe em cada município que é viável de se aplicar o projeto. Lembrando que ainda que o projeto seja para os 3 municípios, as famílias vão se candidatar também, porque a ideia é que sejam as famílias que tenham a vontade, tenham um histórico de trabalho com agricultura ou especialmente com agrofloresta, talvez um quintal menor, queiram expandir o seu quintal. A ideia é trabalhar com quem já trabalha com isso, já conhece, tem essa vontade e realmente diz, eu quero, né? Não é que o projeto vai vir em uma região, se a pessoa se dedica 100% à pesca, possivelmente ele não vai se candidatar para o projeto. Espero ter respondido. Obrigada. Joia. Agora eu vou apresentar o Raimundo fez algumas perguntas em uma, então vou ler aqui para vocês responderem. Ele fala que o projeto parece interessante e ele coloca algumas questões. Primeiro, como participam os comunitários locais no projeto e na sua execução? E ele também quer saber como é que se dá o engajamento dos parceiros externos os parceiros externos às comunidades e a sua participação na elaboração dos projetos locais. E ele queria também saber um pouquinho mais informações sobre a execução e a gestão dos projetos e dos recursos que poderão vir a ser disponibilizados. Ahí puedo comenzar, si quieres, yo con parcialmente respondiendo algunas de las preguntas y después te doy la palabra. También un poco para explicar, ahí veo que hay una pregunta enfocada en el acceso a créditos, ¿verdad? Sí, creo que algo que es muy importante mencionar es de que por el hecho de que estamos diseñando este proyecto ya a lo largo de varios años, hemos tenido la oportunidad de conocer a diferentes actores relevantes, ¿no? Tanto para ser identificados como beneficiarios de la propuesta, pero para que también puedan acompañar e implementar y guiarnos en lo que va a ser la implementación de las actividades, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, creo que Yu, cuando mencionaba la estructura del proyecto, mencionaba cómo estamos pensando en que esta iniciativa, una vez que pueda ser implementada, pueda tener las condiciones habilitantes necesarias para que pueda ser escalable a futuro, ¿no? Y no dependa de una institución como el Fondo Verde para el Clima o su financiamiento para que las actividades
permeen y continúen en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente 2 de este proyecto está muy enfocado en trabajar en lo que es la gobernanza local del proyecto, ¿no? Enfocada a trabajar con autoridades locales de los 3 municipios en los cuales el proyecto va a trabajar para poder trabajar también la perspectiva de política pública, ¿no? Y aquí estamos hablando con los municipios, los alcaldes de los municipios, pero también las oficinas técnicas que están a cargo justamente de fortalecer las capacidades técnicas para implementar soluciones como la que el proyecto trata de traer, que tienen que ver con sistemas diversificados de agroforestería, ¿no? Por ejemplo, la oficina de Mater. Entonces, el proyecto ya ha buscado estas alianzas con instituciones justamente locales, ¿no? Para poder trabajar de forma conjunta y para que podamos generar instrumentos de política pública que permiten nuevamente no solamente respaldar o generar, ¿no? Instrumentos que fomenten estas soluciones como soluciones de adaptación al cambio climático, pero que estén alineadas con la propia política de Estado federal, ¿no? O sea, cómo una solución climática a nivel local desde Marajó puede servirle al gobierno de Brasil para poder implementar sus propios compromisos bajo las NDCs u otros instrumentos de política climática brasilera, y en este contexto es que también el proyecto ha estado involucrado con las autoridades del estado de Pará, ¿no? Para que podamos hacer este alineamiento. Y claramente, como mencionaba Juliana, este es un proyecto del gobierno de Brasil, entonces hemos trabajado constantemente con la autoridad nacional designada del proyecto, ¿no? Que es justamente el Ministerio de Finanzas, ¿no? Que ha estado coordinando con otros ministerios para garantizar que esta propuesta sea coherente, ¿no? Con los intereses y las prioridades de adaptación del gobierno como tal. Entonces, creo que desde esa perspectiva, por lo menos del sector público, ha habido y se ha tratado de hacer muchos esfuerzos para garantizar no solamente la apropiación de la propuesta, sino también la integración, ¿no? Y ahí le doy la palabra para que yo pueda contar un poquito más sobre cómo ha sido todo el proceso bastante amplio de articulación con otros actores, justamente no del sector público, pero de las ONGs y de las comunidades locales, que también son fundamentales y que son en realidad los beneficiarios de este proyecto, ¿no? Para lograr también fortalecer lo que es la apropiación doméstica de esta propuesta. Obrigada, Andrea. Raimundo, é super importante aí o que você traz. Então, o que a gente prevê de participação dos comunitários locais na proposta é de um engajamento direto na implementação dos sistemas agroflorestais, a partir, sim, de uma assistência técnica que o projeto dá, materiais e insumos que o projeto dá, capacitações, formações, mas é aquele comunitário que deseja participar do projeto, ele realmente, ele sim dá sua força de trabalho para ajudar a construir. Então, isso é um fator muito importante. A principal colaboração, de fato, é essa. Mas a gente também está prevendo uma estrutura de governança para esse projeto, e aí tem a ver também com os parceiros externos e locais, né? O projeto vai ter 2 ambientes de 2 ambientes principais de conversa entre diversas partes interessadas sobre o projeto. Um que é o comitê, é tipo um conselho geral do projeto, em que está envolvida a Autoridade Nacional Designada, SEMAS do Pará, os representantes de cada município, e a ideia aqui nesse ambiente é realmente tratar de temas mais gerais do projeto e de representação aí perante o Fundo Verde do Clima. Mas, para mim, nessa estrutura de governança, o principal é esse segundo comitê, que a ideia desse segundo comitê é que ele seja conformado por pessoas do local, né? Então, eu vejo que você é da Emater, né? A ideia é que nesse comitê local de projetos sejam debatidas questões do dia a dia
do projeto de uma forma mais próxima, né? Então, representantes das comunidades, representantes da Malungo, por exemplo, né, que é a organização quilombola aí do estado do Pará, do INCRA, dos municípios, e aí também, por outro lado, o projeto vai ter entidades executoras ou organizações contratadas para fazer parte do projeto, junto com a Fundação Avina. Então, nesse ambiente, eles também participam para que a gente possa ter um ambiente de conversa, de transparência, e de trazer as questões do projeto de uma forma clara e que possa ser resolvido à medida que vão aparecendo, né? Para que não existam bloqueios na comunicação aí entre os diversos atores para que a gente possa resolver os problemas de uma forma colaborativa, né? Que é como a Avina trabalha normalmente, né? Então, para mim, esse comitê ele tem um valor muito especial, a gente ainda tem que detalhar um pouquinho mais, né, como é que funcionaria, mas sim, a ideia era, sei lá, de encontros no mínimo a cada 3 meses para trazer essas questões mais especiais. Sobre execução e gestão dos projetos e os recursos disponibilizados, a Avina, como entidade acreditada, é quem recebe o recurso, né? E nessa proposta, a gente informa para cada uma das atividades qual que é a estimativa de recursos que vai ser executado. Esse recurso não é passado para o poder público, ele é sempre feito para a execução das atividades em si, na forma, por exemplo, da entidade executora, seja no componente 1 e no componente 3, nós vamos selecionar entidades executoras aptas a fazer o principal do trabalho ali, junto com a Fundação Avina, ou uma ONG, por exemplo, que pode estar nos apoiando também no processo de governança local. E aí, o controle desse recurso e a prestação de contas, ela é feito de uma forma muito rigorosa junto ao Fundo Verde do Clima, né? É um processo, assim, muito, eu diria, muito próximo e cuidadoso de gestão dos recursos. E aí, claro, tendo esse comitê local, sempre vai poder ser um ambiente de transparência também da gestão, né, dos recursos que vai sendo feito. Então, para nós, da Fundação Avina, é importante isso também. E eu acho que também aqui é o momento de falar, de lembrar que a Fundação Avina tem um mecanismo de queixas também. Então, vamos supor que uma pessoa de uma comunidade ou uma instituição ela tenha algo a dizer, alguma queixa a fazer com relação ao projeto. Ela vai poder fazer de 2 formas essa queixa. Uma, através do mecanismo de queixas da Fundação Avina, explicando o que está acontecendo, porque muitas vezes pode-se pensar que nós não estamos sabendo de alguma coisa muito específica que aconteceu, então é uma forma de diminuir e de gerir possíveis conflitos que aconteçam no âmbito do projeto, e também tem um mecanismo de queixas do próprio Fundo Verde do Clima, que pode ser utilizado, né? Então, por exemplo, essas informações vão estar disponíveis, a forma como acessar esses mecanismos vão estar disponíveis para todos, e é uma oportunidade também de que todos possam ser ouvidos quando não se sentirem ouvidos adequadamente na estrutura de governança que a gente está pensando para o projeto. Tá? Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu vou convidar a Leila, que eu vi que está com a mãozinha levantada aí tem um tempinho. Leila, a palavra é sua. Se quiser abrir o microfone.
Alejandro, ¿es posible abrir la palabra para Leila Guedes? Ya la estoy abriendo. Dame, Dale. listo. Leila, o microfone já está habilitado. Se você quiser abrir para comentar. Bom, enquanto isso, não sei se a Leila está com algum probleminha técnico, a gente ainda tem mais algumas perguntas, e considerando que a gente tem só mais 15 minutinhos, eu vou dar sequência às perguntas, então, e aí depois a Leila faça os comentários dela. Tem uma pergunta da Marlene, que ela comenta que é uma excelente iniciativa na região do Marajó, que é uma região muito carente, então ela dá os parabéns. E ela gostaria de saber se a Vina tem a pretensão de levar esse projeto para outros municípios da região. Tal vez te explico desde la perspectiva de la política y yo puedo explicar un poquito desde el contexto del proyecto, ¿no? La propuesta que estamos preparando ante el Fondo Verde para el Clima entra bajo una ventana específica que se llama SAP, que es el Simplified Approval Process, que es un proceso simplificado y está diseñado justamente para propuestas que por un lado vayan a escalar soluciones existentes, ¿no? Y en este caso, como habíamos explicado, el proyecto ya identificó que estas soluciones que estamos implementando son soluciones ya usadas en Marajó y más bien queremos escalarlas, ¿no? A otras regiones dentro de Marajó, que también de alguna forma nos permiten poder acceder a esta ventana de financiamiento en particular, pero creo que un requisito importante que pide el Fondo Verde para el Clima en cualquiera de sus propuestas es que se cumplan con dos condiciones en particular, ¿no? Por un lado es el potencial de escalabilidad, pero también el potencial de sostenibilidad de cualquier proyecto. Y creo que desde Avina, a nivel de cómo vemos no solamente el traer una solución que ya ha sido observada, mapeada, identificada y testeada como factible en el propio Marajó y la queremos traer a otra región, es que nosotros también creemos que una vez que logremos mostrar este modelo que no solamente habla de una solución basada en la naturaleza, sino que también busca en generar, ¿no?, condiciones para que haya política pública, para que hayan mejores opciones de acceso a mercados, mejores condiciones para acceder a financiamiento existente, como es el caso de recursos del PRONAF. Por un lado, podemos generar un modelo que pueda ser replicable en otros territorios dentro de Brasil, pero inclusive en otros territorios en la Amazonía, ¿no? Creo que también por la naturaleza de la Fundación Avina, al ser una organización regional, nos permite compartir esta experiencia con otros países y creo que este espacio en particular muestra de este proceso de por qué estamos apostando a compartir no solamente la información de este proyecto con los colegas de Brasil, sino también con los colegas de América Latina que estén interesados en soluciones de esta naturaleza y que consideren, ¿no?, que las comunidades puedan tener desafíos similares a los que hemos identificado en el Marajó y que estas soluciones puedan ser escalables en esos territorios, ¿no? Entonces aquí estamos pensando en futuro de ir a Bolivia, ir a Colombia, ir a Perú, ¿no? O sea, realmente creo que es lo bonito también de poder experimentar y aprender de esta experiencia sur-sur y cómo la región puede brindar soluciones a la propia región, ¿no?, en relación al cambio climático. Obrigada, Andréa. Mais uma pergunta. Como que a Avina fez para cumprir com a política de gênero do DCF, né? Tendo em conta principalmente que o DCF tem uma política de gênero que é bastante exigente em comparação com outros mecanismos de financiamento. Súper, muchas gracias. Creo que efectivamente la política de género, como yo diría, todas las políticas o no, los requisitos técnicos que pide el Fondo Verde son realmente muy exigentes, pero en el caso de la política de género,
¿Cómo es que hemos enfocado el proceso? Por un lado, les comentamos que este proyecto tardó el tiempo que tardó porque también requirió de que Fundación Avina presente una propuesta ante el Fondo Verde para el Clima, ante el PPF, ¿no? Que es esta ventana que se llama el Project Preparation Facility, mediante el cual el Fondo Verde te da recursos mediante una donación para poder diseñar una serie de estudios técnicos. Entonces, todos los estudios técnicos que les hemos comentado durante este webinar han sido financiados por el propio Fondo Verde para el Clima, ¿no? Pero esto es bajo la premisa donde ellos entienden y están apostando a que nuestra propuesta sí va a tener éxito y que sí cuenta con las condiciones necesarias para ser financiada por una institución como el GCF. Entonces, al momento de elaborar los términos de referencia para no solamente hacer primero la evaluación de género, pero también hacer el plan de género, sí nos apoyamos hasta, creo que hay un grupo que trabaja temas de género y cambio climático a nivel regional y a nivel global, pidiendo ayuda a varios actores también dentro de Brasil, porque el desafío más grande que teníamos no era tanto de contar o no con experiencias en Brasil a nivel de género, porque creo que la experiencia realmente es muy amplia, ¿no? En el país, sino más bien el desafío era cómo podemos abordar las capacidades de género desde el contexto de cambio climático. Y esto requiere, por un lado, conocer las políticas del Fondo Verde para el Clima, conocer todas las políticas que se han adoptado, los principios rectores que se han adoptado a nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? O sea, para que realmente podamos hacer un cruce entre lo que está pasando a nivel local versus lo que nos piden los compromisos internacionales. Entonces, el proceso se ha dado mediante una licitación pública, donde nuevamente hemos contado con mucha ayuda de varias redes para lograr encontrar una persona idónea. Al final, Fundación Avina contrató a una experta de género que justamente lograba cumplir con estos requisitos, que pasó mucho tiempo en Marajó, básicamente, ¿no? Levantando toda la información de contexto de cómo era la situación de género, pero desde una perspectiva de cómo el cambio climático está afectando de forma desproporcional a hombres y mujeres, cuáles son las condiciones sociales, culturales, climáticas, ¿no? En esta diferencia y cómo las soluciones desde el proyecto podrían brindar o aportar a que haya mayor igualdad, entendiendo que en el contexto del Marajó y en el contexto, bueno, de toda América Latina, pues todavía tenemos varios desafíos para lograr, ¿no? una igualdad de género en actividades, en oportunidades. Entonces, gracias a este mapeo y contar con esta experta externa de Avina, es que hemos logrado generar la información de contexto y ahora también estamos ya a punto de cerrar lo que va a ser el plan de género que va a alimentar cada una de las actividades, generando indicadores específicos de géneros compatibles con la realidad del Marajó, para nuevamente tratar de aportar de la medida, de la mejor manera a mejorar las condiciones y fomentar la participación de mujeres con las actividades que estamos diseñando en la propuesta. Obrigada, Andréia. Nós temos uma última pergunta, duas, na verdade, da Chislene. Primeiro, ela comenta que é uma ótima iniciativa para uma parte da região do Marajó que tem características bem peculiares, né, para as questões das mudanças climáticas. E aí, a primeira pergunta dela, acho que a Juliana já abordou um pouquinho quando falou da questão da região de mangues, e ela quer saber se o projeto prevê o envolvimento das pessoas que usam áreas de mangue sob uma percepção dos extrativistas locais no combate às mudanças climáticas, né? Acho que a Juliana já comentou um pouquinho também. E a segunda pergunta que a Chislene faz é se existe a possibilidade de interação com instituições de pesquisa que apresentam estudos nessa mesma temática. Chislene, obrigada aí pela pergunta. Com certeza, né? Esse projeto, né? Por enquanto é uma proposta que ainda tem que receber a carta de não objeção do Brasil e ainda tem que seguir para o Fundo Verde, só para lembrá-los, né? Ainda tem que seguir para o Fundo Verde, ainda vão vir perguntas e ainda precisa ser aprovado pelo Fundo Verde, né? Mas, uma vez esse projeto sendo aprovado, eu acho que ele é uma grande oportunidade de parceria com
com institutos de pesquisa, porque vamos ter a oportunidade de atuar aí num ambiente aí com muitas pessoas desses 3 municípios, com um sistema de monitoramento, né, que vai nos trazer informações relevantes e que acho que faz todo sentido fazer essa conexão, especialmente com institutos de pesquisa locais, né, que estejam, primeiro de tudo, presentes, talvez ali mesmo em Souro, Salvaterra e Cachoeira do Arari. Eu acredito que a universidade ali, acho que a UFRA, né, tá presente ali, mas mesmo ali a UFOPA, né, então outras organizações do Estado do Pará, universidades, institutos de pesquisa que queiram aproveitar e fazer uma parceria para a gente construir ainda mais a partir disso, porque se queremos, de fato, que essa iniciativa, que é um microprojeto do Fundo Verde do Clima, né? Vamos lembrar que é micro, tem um alcance limitado, mas se a gente quer que o que a gente consiga alcançar de resultados nessa região, de fato, seja escalável, essa parceria com institutos de pesquisa e com outras entidades, mesmo que não de pesquisa, de repente o setor privado, ou outros estados, outros municípios que queiram também aproveitar, se aproximar, para que a gente consiga, aos poucos, ir encontrando formas de escalar o processo, é super bem-vindo, super valioso. E aí, eu acho que assim, nós como Avina, estamos super abertos, né, a essa possibilidade, aí uma vez o projeto sendo aprovado. E aí eu queria só ver se a Leila está por aí, se ela consegue falar agora. A mãozinha continua levantada. Leila, não sei se você consegue falar agora. A Leila é a secretária de Meio Ambiente de Salvaterra, por isso seria muito importante ouvi-la. A gente esteve com ela algumas vezes. Está mute. Não sei. A gente não tem como desabilitar o mute daqui, Alejandro? Não sei se pode. Mas se não, Bom, temos mais alguma pergunta, Camila? Ou essa era a última? Não, Juliana, perguntas foram todas. Temos só alguns comentários, acho que eu vou ler também, antes de você encerrar. O Charles de Thomas, ele parabeniza a Fundação Avina pela iniciativa e comenta que esse seria o primeiro projeto de adaptação climática no Marajó. A Cíntia também parabeniza a Avina pelo projeto. Ela comenta que a região do Marajó tem a necessidade de projetos que viabilizem a produção das comunidades, nesse caso os agricultores, principalmente por ser uma unidade de conservação do estado do Pará e por estar relacionando a produção às mudanças climáticas, né? Juliana também parabeniza pela iniciativa, pela excelente apresentação, e ela já está otimista com os resultados indiretos, geração de renda, fortalecimento da justiça, segurança alimentar e nutricional na região do Marajó. E um último comentário da Natália, que também diz que está muito contente de ver iniciativas como essa para o Marajó, e ela ressalta a importância da iniciativa no contexto climático local. Então, era isso também. Joia, obrigada, gente. Acho que podemos ir encerrando. Queria agradecer aqui a presença de todos. Queria dizer assim que para nós da Fundação Avina, como vocês viram, é um processo que está sendo longo, né? Em que estamos aprendendo muito, e eu acredito que, enquanto entidade regional acreditada, né, ao Fundo Verde do Clima, uma entidade de acesso local, né, que é um tipo de organização muito específico, que não é um banco, não é um grande banco, não é uma grande instituição mundial, né, que tem algumas que são acreditadas. Então, para nós, está sendo uma experiência muito importante para que a gente consiga cada vez mais facilitar
a chegada de financiamento climático internacional em nível local. O nosso interesse é realmente que esse fluxo de recurso internacional que fica sendo mobilizado todos os anos, em todas as COPs, para clima, chegue cada vez mais para as comunidades locais, né? Porque tem estudos que dizem que só 10% do financiamento climático internacional chega de fato às comunidades, o resto fica em tecnologias, em questões de infraestrutura, e eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de juntos, né, construir uma experiência que pode ser, inclusive, relevante para outras entidades de acesso direto e motivar outras organizações a tentarem se acreditar ao Fundo Verde do Clima, para que, de fato, a gente faça cada vez mais o recurso fluir para a ponta, para a comunidade local, para que a gente veja onde é que está sendo utilizado e sabendo da eficácia dos resultados, né, desse tipo de investimento. Então, obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Esse webinário ficou gravado, vamos disponibilizar no YouTube da Avina, né? Assim como os documentos, os estudos, assim que a gente finalizar o processo junto com o Fundo Verde do Clima e tiver essa autorização, a gente também vai disponibilizar tudo aí para acesso de toda a sociedade que queira acessar, tá bom? Obrigada e um abraço a todos.